A Dois Rios está aqui em Alfenas, um sistema que a gente implementou há um ano e pouco, né? A gente implementou em novembro, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E mostrar para vocês, né, em um ano, o tamanho que está o sistema, mas também a falta de manejo, o que faz a falta de manejo no sistema. E é importante mostrar isso. E a gente mostra um sistema extremamente acumulado, pedindo para ser manejado. Mas mesmo assim, é interessante ver a resiliência do sistema agroflorestal. Porque se fosse uma horta convencional, não existiria, né? Aqui tem braquiária no meio, poderia ser roçado e colocado como matéria orgânica. Se a gente olha esse solo, é um solo que tem matéria orgânica mesmo sem a gente derrubar essa energia. E se a gente olha essa borda, tem o napier, que ele foi manejado, e se a gente olhar, a gente cria solos, mesmo sem um manejo intensivo. Se a gente olha aqui, a gente enxerga a bananeira, a gente enxerga os citros, que são um dos focos da agrofloresta, né? E a gente enxerga, só que dentro a gente vê muito magaridão sem manejo, a gente não vê, tem toda a braquiária que deveria ser roçada e colocada nas entrelinhas, como foi feito aqui, né? Que a gente tem uma matéria orgânica em abundância para transformar solo. E se a gente chegar um pouquinho mais para cá, a gente enxerga vários conflitos, né? Então a gente enxerga aqui o urucum, embaixo de uma bananeira que deveria ter sido manejada. A gente enxerga um jatobá, que é uma árvore do futuro, junto aqui com outro urucum, que criaria esse jatobá, né? A gente também vê fumo bravo, que está aqui com 4 metros de altura, que precisa ser manejado. A gente enxerga guapuruvu, que está mais ou menos a 3 metros de altura e que estaria muito mais se tivesse sido manejado. Então a densidade foi a chave, que mesmo com esses margaridões não sendo tombados, com essa mandioca não ter sido manejada, essa eleucena não ter sido ralhado em cima dela para vir luz, né? O mamão também lá em cima para entrar luz para o mamão vir, o mamão produzindo, as bananas produzindo. E se a gente olha de longe, a gente enxerga um sistema, tá um pouco contra o sol, mas a gente enxerga um sistema gigantesco, totalmente diferente do que era antigamente. E com os estratos baixos aqui no meio, então a gente enxerga taioba, né? A gente também tem pés de café aqui dentro que estão crescendo, enfim. Mas tudo para dizer que o manejo é essencial. Então, assim, 2 dias de manejo a gente resolveria o problema daqui, mas queremos deixar muito claro esse ponto, que é um ponto chave do sistema agroflorestal, que sem manejo não existe pulso, embora o sistema agroflorestal seja muito resiliente a ponto de produzir abundância, mesmo com essas falhas de manejo. A gente já fez, né, uma poda drástica aqui, deixou uma bananeira aqui e mais um filho a cada 4 metros. A gente vai replicar isso para todas as outras linhas, mas o ponto agora a gente tem que fazer uma poda que a gente chama de poda de condução. Então, por exemplo, esse guapuruvu, ele é emergente e ele está abaixo da bananeira, a gente precisa estimular o crescimento dele. Então o que a gente faz? A gente tira as folhas de baixo, né? Deixando as vias. E deixa só as folhinhas de cima, aí, para estimular o crescimento para cima. Se a gente pega aqui um urucum que tá lindo, tá com folha grande e tudo mais, eu só vou cortar em cima para estimular agora crescer para lateral. Por quê? Ele estava muito sombreado e cresceu muito para cima, e o extrato dele não é aqui. Se eu corto aqui e corto as folhas laterais, estimula mais crescimento para cima. Eu quero crescimento para o lado agora, diferente do guapuruvu, né? Então, outra poda de condução, na verdade uma poda de limpeza, né, a gente tem a mesma coisa aqui, né, um outro urucum, a gente tem esses citros. O citrus está desenvolvendo bem o tamanho dele, ele está sendo criado por uma leucena aqui e como um urucum, e também com o margaridão. Mas esse citrus, ele
ele tá com tinha muita sombra em cima dele. Então eu vou tirar apenas as folhas que estão mais velhas, né, e que estão um pouco mais com alguns fungos específicos de citros. Então essa é uma forma de manejo, né, de poda de limpeza. E assim eu vou seguindo. E aqui a gente tem toda uma matéria orgânica que ainda precisa ser organizada. Então a gente derruba tudo, depois a gente organiza a matéria orgânica por fim nas próprias linhas. A quantidade de matéria orgânica e a luz que entra é muito alta, né? Então a gente já fez uma poda. A gente está fazendo o seguinte também, tirando essa sombra do mamão, que é um emergente, que ele vai durar mais um ano no sistema. E aí a gente vai começar a fazer uma poda também drástica nos fumos bravos. Então embaixo, se a gente olha, a gente tem café, né? Se a gente olhar aqui tem um outro café, que está bem mais desenvolvido e ele está bem saudável. Então a gente está fazendo na serrinha, porque não valeu a pena a gente trazer uma motosserra para cortar galhos que ainda são muito finos. Beleza, se a gente olha a quantidade de biomassa que a gente tem, vai ter reserva para o ano todo, né? E luz vindo para esse sistema crescer saudável e não envelhecido como está. Pronto, manejo feito, a gente coloca os troncos lignificados e a madeira e a bananeira por baixo e o capim por cima. Isso gera uma condição da microvida se estabelecer com fungos e com bactérias que vai proteger o que está embaixo e decompor, virar terra preta. E aqui a gente vai ter a nossa poupança para o inverno. Ontem foi o último dia de chuva, provavelmente, eu acredito que ontem foi as águas de março, no dia 31 de março, foram as verdadeiras águas de março, agora veio o sol. Vai vir um pouco de chuva? Talvez venha um pouco de chuva em abril, talvez não, é para vir. Mas é pouco. Então se a gente olhar para cá, a quantidade de matéria orgânica que a gente tem aqui, a gente não trouxe de fora. Eu estou falando aqui, ó, de 60 centímetros de matéria orgânica. E aqui a gente vai mostrar como ficou depois desse manejo nessas primeiras 4 linhas. Então se a gente olhar, vamos vindo, ó, aqui tem a manga, né, e essa manga, ela vai proteger o próprio café. Ela vai ser o extrato alto, ela vai criar o café. Então, e obviamente ela vai ser comida também. Então tem o café, tem o mamão. Aqui a gente tem outro café, né? A gente tem outro mamão, café novamente. A gente tem fumo bravo, né? E por aí vai. Aqui tem os mamões, as bananas, as linhas. Nessa linha aqui então, né? Só repetindo, a gente tem a banana, tem os citros, tem os urucuns, tem os margaridões para todo lado aqui, na verdade, né? Guapuruvu, a gente também tem jatobá, enfim, leucena tá aqui. Então tudo isso para dizer que mesmo sem manejo, a gente está criando essa abundância aqui, com uma cobertura super rica, e eu não estou incentivando o não manejo. Essa falta de manejo matou muda, matou café, matou jaca, mas mesmo assim esse sistema está sendo sobrevivente. Se a gente olha aqui, nessas linhas que eu não apresentei, o café está saudável, né? Se a gente olha aqui, tem um café que estava totalmente abafado. Ele está sendo criado novamente, por quê? Por esse mamão. O mamão vai sair, tudo bem, o mamão vai sair, mas tem a banana, tem o fumo bravo, e assim a sucessão avança. E aí o que a gente vai fazer no próximo outono? Aliás, o que a gente vai fazer na próxima primavera, lá para outubro, novembro? Né? A gente vai replantar café em todas as entrelinhas. Ou seja, tem banana, 3 linhas de café, banana, 3 linhas de café, e a gente avança. E é um teste que a gente desenhou, e é um desenho feito junto com o Antônio Gomides, da época. A gente apresentou, a gente discutiu esse projeto, e então também tem um pouco da mão dele aqui.